Olá, eu sou o Zagotinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Vamos ouvir aqui histórias interessantes de brasileiros que vieram para o Reino Unido. Vamos saber quais foram suas principais dificuldades. Descubra como eles enfrentaram tudo isso. Zagotinho Fora da Casinha. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aos nossos colaboradores, ao Dr. Fernando Bockman, dentista. Se você está procurando um dentista brasileiro na região de Manchester, entre no perfil dele, @Dr. Fernando Bockman. O link estará aqui na descrição do vídeo. Você também pode escanear o QR Code para entrar no perfil dele. Lá você pode encontrar todos os detalhes para a marcação de consultas. Para clínica geral, restaurações, clareamentos, Invisalign e outros procedimentos. Falem com o Dr. Fernando Bockman. Agende já a sua consulta. Elo Lemos Clinic. Na Elo Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elo Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Bem, como eu disse, vamos trazer pessoas interessantes com histórias interessantes e abençoadas, que essa hoje é duplamente abençoada, né? Nosso podcast é abençoado, mas hoje, meu querido pastor Luiz Missaglia. Isso. Obrigado, Luiz, por ter vindo. Muito obrigado, viu? É um prazer. Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Me diga uma coisa, Luiz, você é pastor. É isso. Uhum. Sou pastor da Viva Manchester Church. Viva Manchester Church. A Viva. A Viva. A Viva. Ah, ok. Não conhecia. A Viva Manchester Church. Estamos aqui há 4 anos em Manchester, onde começamos a igreja na sala da minha casa. Aí depois ficamos 6 meses reunindo num parque. E o nosso último culto num parque deu 50 pessoas. Aí nós sentimos da parte de Deus que era para começar a igreja fisicamente, e ali começamos e assim foi. Hoje já estamos há 4 anos já pregando a palavra de Deus aqui em Manchester. Mas hoje vocês têm uma sede, no caso? Hoje temos uma sede em Manchester e temos também a Viva Liverpool Church também, em Liverpool já também. Ah, tá. Você trabalha aqui e lá? Isso, eu fico Você aqui prega lá aqui... só ajudando e colaborando. Ah, tá. Isso. E os cultos são o quê? Quais os dias que Isso, são? nós temos cultos sábado às 19h30 em Manchester e domingo às 18 horas em Liverpool. Interessante. Mas eu gostei, no parque tinham 50 pessoas. No parque. Todos os sábados à tarde, eram 2 da tarde, 2 ou 3 horas da tarde. Nós antes passávamos a semana toda orando a Deus para que não chovesse no sábado à tarde. E não chovia. E Manchester? Você sabe bem o que eu tô falando. Manchester é um milagre não chover, né? E não chovia no sábado à tarde. E ali nós podíamos reunir ali e era uma bênção. Que bom, que bom. Agora eu quero saber do Luiz, né? Do pastor Luiz. Como foi essa virada de chave, assim, de sair do Brasil e vir para a Inglaterra? Como começou essa ideia? Na realidade, essa ideia começou lá em 2004, já, quando morava nos Estados Unidos. E aí surgiu a ideia de... Você já era pastor? Não. Conheci Jesus em 2001, nos Estados Unidos, quando nós passamos um momento muito difícil. E aí a minha esposa começou a trabalhar com 2 portuguesas, e elas eram evangélicas. E eu não aceitava evangélico de forma alguma. É mesmo, Luiz? Eu era muito ignorante. Eu não aceitava. Meu avô ensinou a gente jogar pedra em crente que ia no portão em casa falar da Bíblia. Sim. E aí ela queria ir na igreja por conta da dificuldade muito grande que nós estávamos na época, em 2001, e eu não deixava. E foi 2 meses ela falando, eu vou. Aí chegou num sábado, ela chegou em casa, o meu filho que hoje tem 24 anos, 23, 24 anos, a minha esposa falou, hoje eu vou na igreja. E aí eu falei, não vai. Ela se arrumou, chegou as 2 portuguesas num carrão para buscar ela, eu pensei, vocês vão para qualquer lugar menos para a igreja. Aí fiquei com ciúme, e ali eu fui para a igreja também. Eu gritei lá de cima, a gente morava no 2º andar, na cidade de Newark, nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, olha amor, eu vou também. E fui de ciúme dela. Meu Deus. De ciúme dela. E ela ali, sabe disso, né? Sabe. E ali o pastor era um pastor português, e ele começou a pregar. E ali no final ele perguntou, quem queria mudar a sua vida?
literalmente, eu estava assim totalmente arrebentado a minha vida, para falar o português bem claro. Aham. E ali eu encontrei uma oportunidade de mudar a minha vida, de transformar a minha vida Já literalmente. no primeiro dia que você foi? No É primeiro dia, mesmo? aham. Meu coração estava assim tão quebrantado pela situação que eu estava vivendo, que era uma situação bem difícil. E aí ele falou, lembro que ele falou assim no final do culto, antes de terminar, ele falou assim: "Quem quer transformar e mudar a sua vida? Quem quer que Jesus mude a sua vida?" E eu levantei a minha mão e fui lá na frente receber a oração do pastor, e ali ele orou por mim, eu aceitei a Jesus. Existe um versículo na Bíblia que está em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: "Se com a tua boca você confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, ele começa a ser Senhor da sua vida e Uhum. Salvador." E ali foi a mudança de chave na minha vida. Ali eu imaginei, não, é aqui que eu quero ficar. Aí o que que eu fazia? No sábado eu ia na igreja evangélica e no domingo eu ia na católica, que eu era católico. Ah, você era católico. Eu era. Aí eu fiquei um ano católico e um ano na evangélica. Aham. Aí eu decidi fazer teologia para aprender a Bíblia na sua realidade, o que Na ela dizia, íntegra. na Aham. íntegra. Falei, eu vou na fonte. Não quero Sim. ouvir nem o A e nem o B. E aí fui aprender a Bíblia. Aí, aprendendo a Bíblia, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para mim, e aí foi. Você é de que estado do Brasil, Eu Luiz? sou nascido em Santo André, em São Posso te chamar Paulo. de Luiz Sim, ou por você favor. gosta Não, que não. chama só de pastor? Pode me chamar de Luiz, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Você é de São Paulo? Nascido em Santo André, em São Uhum. Paulo, fui criado em Mogi Guaçu, perto de Campinas. Uhum. Aí, depois o meu pai separou da minha mãe, eu tinha 4 para 5 anos de idade. Isso em 82, 83, por volta. E aí, o meu avô, por parte de mãe, que me criou. Aí, meu avô se aposentou em 90, 91 e voltou pro Paraná, que ele tinha ido pro Paraná em 1950. E aí, eu fui pro Paraná com ele. Aí, eu acabei de ser criado no Paraná. Ah, cresceu no Paraná. Cresci no Paraná. Mas não Uhum. tem sotaque de paranaense, não, né? Aí de lá, o Luiz, ele foi um trabalhador normal, uma pessoa que cresceu normal. Você era praticante da religião católica já, Sim, desde sim, antes? desde pequenininho. Ah, tá. Desde pequeno, todo domingo na missa, sempre, sempre, sempre. Então Uhum. você já tinha uma veia que já puxava Já para esse acreditava em lado, Deus. acreditava em Já, Deus já. e Uhum. praticava, né? Praticava, É exatamente. porque tem Aham. muita gente que acredita, mas não pratica, né? Sim, sim. Não, Uhum. não sei se é assim que fala, mas eu acho que Mais ou menos por é aí. aquele. Tem a história que eu sou católico não praticante, né? Aham. Não é assim? Sim, sim. Então, Eu era católico e praticante. e praticante. Sim, sim. Você, a princípio, você foi para os Estados Unidos, é isso? Isso, no ano É. de 2000 foi eu e minha esposa. Aham. Nós fomos para os Estados Unidos e com o sonho americano. Aí chegando lá, aliás, uma semana antes de ir para os Estados Unidos, a minha esposa trabalhava no escritório de contabilidade, o nome dela é Fabiane, Uhum. e inclusive uma mulher que eu amo muito, estamos há 27 anos de casado já. Que legal, parabéns. Obrigado. E lá ela teve uma dor muito forte na barriga. E ela foi para casa da mãe dela uma semana, duas antes da gente ir embora para os Estados Unidos. E estavam duas senhoras na casa da mãe dela e falaram: "Olha, vocês estão indo para a América para conhecer a Deus." E a minha esposa chegou do trabalho mais tarde, eu cheguei também, e ela me contou. E a mulher, e essa senhora falou para ela: "Olha, procura uma igreja evangélica." Eu ainda fiquei bravo. Falei: "Eu tô indo para a América para ganhar dinheiro, essa mulher fala que eu vou conhecer Deus. Deus eu conheço da minha igreja, na época, né?" Aham, Isso em 2001. Aí chegando lá nos Estados Unidos, aí aconteceu que a gente, um ano depois, passou por uma dificuldade muito grande, e aham. aí depois fomos para a igreja evangélica. São os paradigmas, né, que vem Sim, com o crescimento, né? Não é exatamente. culpa de ninguém, né? Eu acho que Uhum, todo mundo tenta fazer as coisas, né? uhum. Pai, mãe ou avós Sim, sim. tentam te levar para um caminho bom, É na da forma que verdade, eles né? aprenderam, então eles não têm Exatamente. culpa, foi a forma que eles aprenderam e Querem passar o melhor, né? exatamente, aham, exatamente. Aí você fez teologia nos Estados Nos Unidos? Estados Unidos, aham, Rapaz, que Estados legal. Unidos, aham. Os Estados Unidos, ele é bem, é, é um país mais evangélico do que católico, não é? E isso é um país mais evangélico e católico. Os cristãos da Inglaterra, eles foram, imigraram da Inglaterra para os Estados Unidos. É por isso que essa veia mais cristã evangélica é mais forte lá, Ah, tá. por isso. É porque aqui já mudou, né? Na verdade. Já, na realidade, a Inglaterra, ela foi um país, tanto a Inglaterra, País de Gales, é um país que colonizou, que evangelizou o mundo, Aham. em termos de palavra de Deus. Houve um avivamento em Gales, através da vida de Evan Roberts em 1905, 1906, algo assim.
E dali, esse avivamento também ele espalhou, foi para os Estados Unidos, depois Brasil. Uhum. Nisso também teve John Wesley, tem o monumento dele também em Londres, ali também que teve uma história, no século XVIII ali também maravilhosa, onde também ele foi muito usado por Deus também para propagar a palavra de Deus. Então a Uhum. Inglaterra tem um berço cristão assim muito forte, muito forte. Eu descobri um tempo desse atrás que na biblioteca de Manchester, não sei Uhum. se acho que na biblioteca de Manchester mesmo, tem alguns manuscritos originais da Bíblia. Você já ouviu falar isso? Não, não ouvi. Na, é. Eu não tenho certeza Uau. se é na biblioteca de Manchester. Sei que é em Manchester, mas Uhum. aonde é, eu acho que é na biblioteca de Manchester. Uhum. A gente nunca discute religião, se o é evangélico ou é católico, porque Deus é Deus e ele não é religião, né? Verdade. Ele é maravilhoso demais. Ele não tá para dividir, né? Não, não, de Ele, forma alguma. ele tá para agregar e juntar, né? E tem um detalhe, a gente tem que respeitar a religião de todas as pessoas. Respeitar a crença de cada um, independente do que a pessoa queira fazer ou não, né? É porque eu acho que se a pessoa discute, pô, que Não. tipo é isso, Uhum, né? Se sim, sim. você tem que trazer paz e Uhum, pregar a paz, né? isso, Agora, exatamente. se usar a Uhum. religião para discórdia, não faz Não, não muito faz sentido. sentido, né? Não, não faz sentido. Não É. faz. Aí você saiu dos Estados Unidos, voltou pro Brasil. Isso, saí dos Estados Unidos em dezembro de 2004, fomos para o Uhum. Brasil, já com a ideia já de voltar para o Brasil, organizar, deixar uma casa lá, e aí vir para Portugal ou Inglaterra. Só uma coisa. A tribulação que você estava passando, Uhum. passou, Passou. né? Passou. Com Jesus tudo passa. É, né? Verdade, verdade. Aí você se refez, Isso. depois que melhorou, Uhum. voltou pro Brasil. Exatamente. Ficamos praticamente 5 anos nos Estados Unidos Uhum. e depois fomos para o Brasil. Aí no Brasil, só que quando saí dos Estados Unidos, nós já tínhamos decidido de ir para a Itália fazer a cidadania e Ah, depois sim. ouvir para Portugal ou talvez até Inglaterra. Mas chegou a ficar ilegal nos Estados Unidos ou não? Sim, Ah, nós é? fomos para lá como turistas, aí ficamos com visto de 6 meses, e aí depois, com um ano que nós estávamos lá, depois de 6 meses acabamos ficando ilegal, e Aham. aí com um ano que estava lá a gente se converteu, a gente começou a Ah, tá. aprender a Bíblia. E aí em 2004, faziam 4 anos que nós estávamos na igreja, e aí a palavra foi entrando, você vai conhecendo o que a Bíblia diz, o que ela não diz, Uhum. e aí quando você começa a conhecer a verdade, você sabe o princípio que você tem que praticar e o que Deus fala na palavra e você começa a discernir e ter um entendimento do que é certo e o que é errado. Uhum. E aí nós tomamos a decisão de não ficar mais naquela situação de De ilegalidade mais. legalidade. Nós tentamos legalizar por alguns meios, Aham. porém Deus não abriu as portas, nós entendemos que era tempo de voltar para o Brasil. E o interessante é que quando nós tomamos a decisão de voltar para o Brasil, aí que eu descobri que eu tinha todos os documentos da minha cidadania italiana. Liguei para o meu pai falou, filho, eu vou no cartório aqui buscar. Foi no cartório e conseguiu todos os documentos. Nosso Deus. Uhum, sim. Uhum. Você é de descendência italiana, é o quê? Foi seu avô ou seu bisavô? Meu bisavô. Seu bisavô. Meu É, no meu bisavô. caso também, foi meu Só que bisavô. ele foi para uma cidade, Mojimirim, no estado de São Paulo, Uhum. e lá nasceu meu avô, depois meu pai, e assim foi. Então foi num cartório só. Foi muito fácil. É engraçado, gente, você estava falando em off ali, você fez sua cidadania na cidade que meu avô nasceu. Que interessante, né? Interessante, mas é uma coincidência muito grande, que é Aham. Lonigo, né, lá na Sim. Itália. Inclusive nós temos um irmão que congrega conosco aqui em Manchester, o nome dele é Aham. Gilmar. Ele ficou na mesma casa que eu fiz a minha cidadania. E o quê? Questão de 2 meses atrás, 3 meses, que nós descobrimos que nós fizemos a cidadania no mesmo No lugar, mesmo lugar. com a mesma pessoa, com o mesmo assessor. Rapaz, interessante. É. Aham. Como a vida cruza caminhos assim, né? Sim, nós chamamos de cristocidências. Cristocidade. Boa. Boa, boa essa aí. O que mais te deixou triste quando você saiu dos Estados Unidos e voltou para o Brasil? Teve alguma situação ou não? Não, Só foi não, alegria. não. Como ali, quando eu saí dos Estados Unidos e fui para o Brasil, ali nós já saímos conhecendo a Jesus. E quando Jesus está no nosso barco, quando a gente conhece a palavra de Deus, não tem. É claro que a gente vive altos e baixos, é normal. Sim. Mas aquela tristeza que eu tinha lá quando eu conheci a Cristo em 2001, verdadeiramente já não existia mais. Então era só alegria. E como foi esse choque? Porque quando a gente sai do Brasil Uhum, e você volta, dá um choque assim, você... Claro que a gente conhece tudo, mas você
Você chega lá, você meio que trava assim, cara, nossa, isso aqui continua assim, Uhum. ou tem coisa que piorou, tem coisa que melhorou, e infelizmente a gente vive meio que querendo comparar, Sim, sim. né? Uhum. Você sai daqui, o, o trânsito funciona assim, aí você chega lá, funciona de outro jeito, aí você tem aquela coisa Uhum. de comparação. Uhum. No seu caso, como um pastor, você já foi pastor para o Brasil, já foi, Já fui como já, servo de Deus já, sim. servindo ao Senhor. Uhum. Você, qual a diferença entre os fiéis, no caso? Uhum. Você conseguiu ver essa diferença ou não? Olha, a gente observa a diferença, mas igual eu te falei, fica muito mais fácil a adaptação, Ah, tá. porque daí a gente passa a viver por propósito, Aham, daí não pelo que a gente vê. uhum, E quando você vive por propósito, eu entendo que foi permissão do Senhor eu ter voltado para o Brasil, depois permissão dele eu ter passado pela Itália e ter voltado para o Brasil e ficado 11 anos depois saído. Então, assim, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, uhum, porque a gente entende que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de com Deus. certeza. Então se torna tudo mais leve, bem mais fácil de adaptar e tudo mais. Uhum. A gente tem que focar no Senhor, focar no propósito dele. É como eu sempre digo, nós só precisamos de uma palavra de Deus. Se a gente tem essa palavra, o resto ele vai fazendo com que Agregando, né? vai criando forma, Uhum. literalmente. Aí se torna mais fácil. Quando a gente debate, né, quando a gente entra em conflito, Uhum. eu acho que no seu caso não, porque como você tinha propósito, Uhum. o propósito ele não te deixa entrar em conflito, né? Sim. Quando é Uhum. pela vontade da gente, a gente Isso. acaba tendo Uhum. conflito. Agora, o propósito, ele. Não. Você vai moldando as coisas até ela funcionar da forma que tem que ser, na verdade, né? Exatamente. Uhum. Depois que você voltou dos Estados Unidos, Uhum. ficou no Brasil quanto tempo até vir para a Itália? Ficamos ali dois meses no Brasil, 2 para 3 meses, aí fui para Itália. Uhum. Aí fiquei na Itália 21 dias. Aí quando eu cheguei na Itália, eu descobri que demorava-se de 6 meses a um ano para o Vigile passar. É, Demorava muito para quem não sabe o que a gente está falando, o naquela Vigile é o época. fiscal da prefeitura que vai ver se você mora realmente naquela casa, Isso, para poder te dar a residência na Itália, no caso. isso. Aí como na época a internet era bem rara, não existia o WhatsApp, É verdade. aí era mais telefone mesmo. E aí eu só descobri que o Vigile demorava para passar de 6 meses a um ano quando eu estava na Itália. Aí, descobrindo isso, eu peguei, a minha esposa tinha ficado no Brasil, que ela ia esperar sair a minha cidadania para ela vir para Itália, depois a gente via ou Inglaterra ou Portugal. Uhum. E aí eu liguei para ela e falei, amor, não vem, que eu vou voltar pro Brasil, nós vamos ficar aí orando até Deus falar. Aí com 21 dias eu larguei minha documentação na Comune na Itália e voltei pro Brasil. Mas não esperou nem esquentar. Não, não, não. 21 dias. 21 dias. Aham. Foi bem rápido, né? Você Foi bem desistiu rápido. logo. Sim, sim. Na verdade, eu falo pra minha esposa, a saudade dela e dos meus filhos foi tão grande que eu falei, não, vou deixar para trás e... Rapaz, eu passei por isso. Quando a gente sai, eu saí do Brasil, deixei meus 3 filhos pequenos, né? Uhum. Mas Deus do céu, é É muito difícil. terrível. É difícil. Sim. Eu costumo dizer, onde tá eu, minha esposa e os meus filhos, pode ser em qualquer lugar do mundo. Né? A gente tá feliz, né? Sim, sim, é muito mais fácil. A gente também tem segue por esse caminho. Benção. É verdade. Aí você voltou pro Brasil, ficou 21 dias na Itália, voltou pro Brasil. Isso, aí voltamos pro Brasil, ficamos 11 anos no Brasil. Aí montamos uma empresa de confecção de calça jeans, Uhum, onde nós fabricávamos ali 40 mil calças por mês. Aí o que que eu fazia? Eu ajudava na igreja, auxiliava o meu pastor, uhum. pregava em algumas igrejas, eu vivia a parte cômoda do evangelho, que é você não estar pastoreando Ah, ali tá. de frente, não estar cuidando do rebanho, não estar cuidando das pessoas. Uhum. Aí eu vivia a parte mais fácil. Aí eu tinha minha empresa no dia a dia. Aí nós tivemos ali mais ou menos 160 funcionários ali trabalhando para nós nesses 11 Era o quê? anos. Era facção do Era uma cara. confecção em jeans. Confecção. Aham. Isso, aham. Fabricávamos ali 40 mil calças por A gente mês. fala facção, dá até é o nome também. É, é até interessante, me fez recordar. No começo nós éramos facção, que a Aham. gente fazia, costurava para grandes marcas no É. Brasil. Aí no final a gente tinha a nossa própria marca também. Aham. Ah, legal. Então você teve a sua marca de calças. Também, aham, sim, sim. Interessante, interessante. Sim. Uhum. E ficou 11 anos nesse trabalho. 11 anos. Aí no final de 11 anos nós decidimos a voltar ao projeto, o propósito original lá de 2005, Aham. que era vir para a Europa e talvez começar uma obra do Senhor. Até então você ainda
Não Não, era não, responsável por uma igreja lá. isso, não estava na frente de nenhum ministério, assim, pastoreando Ah, tá. de frente. Você só Uhum. ficou Só auxiliando, vivendo a parte cômoda da do parte do evangelho. evangelho, exatamente. Uhum. Aí você veio para a Itália, fez documentação, Isso, aí terminou sua pasta, né? Você disse que foi até 2016. rapidinho, né? Foi muito rápido. Uhum. Uhum. E dali você trouxe a família ou você já trouxe para a Itália ou você já trouxe para a Inglaterra? Na verdade, eu fui para Itália, fiquei lá 15 dias, aí peguei a identidade, questão de 30 dias depois. Uhum. Aí a minha esposa veio, nós alugamos um carro lá e viemos para Londres e Manchester sondar a terra de carro. Aí os meus filhos vieram também. Aí sondamos a terra e decidimos morar em Manchester. Aí voltei para Itália, daí esperei o passaporte ficar pronto. Aham. Voltamos para o Brasil e começamos a vender tudo. Vende Ah, carro, tá. vende casa e assim vai. Você Fechamos tem a quantos empresa. filhos? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Uhum, isso. É, Um mora no Brasil, outro na Rússia, estudando na Rússia, e o Henrique está aqui é conosco. mesmo. Isso, Estão bem espalhados assim, né? literalmente. Mas tem alguém fazendo teologia, né, ou não? Não, não, Ainda não, não. não, ainda não, ainda não. Você se formou em teologia? Sim, Fez o quê? aham. Faculdade ou não? É um curso? É um curso teológico de teologia. Ah, É tá. equivalente à universidade. Aí eu Aham. comecei a fazer o bacharel em teologia, só que acabei não terminando, que daí nós íamos embora pro Brasil e depois fomos para a Itália. Uhum. Aí eu não, acabei não terminando o bacharelado, mas eu fiz o teologia, que é equivalente à faculdade. Mas me conta como foi agora, você resolveu vir para Manchester e eu vou usar uma palavra, mas não sei se Uhum, é essa. Você, uhum, você não fundou uma igreja, ou aham. você fundou essa a Viva, Isso, a Viva Manchester a Viva Church. Manchester Church. Uhum. Você fundou essa igreja, É, na realidade, ou assim, não? a igreja, ela nasce, É, né? nasce. Hum. Ela É. é praticamente a mesma coisa. Sim. Ela nasceu na sala de casa. Aham. Foi assim, nós viemos direcionados já com uma palavra. Sim, você não trouxe uma bandeira Não, de não, não. outra igreja, Não, né? não. Você Isso. decidiu seguir o seu propósito, no Isso. Na caso. verdade, assim, em 2016 nós viemos embora para Manchester. Uhum. A primeiro momento, Deus não falou para a gente começar uma obra. E nós só ficamos aqui, visitava uma igreja aqui, visitava outra ali, mas não nada fixo. Acabamos permanecendo ali uns 6 meses numa igreja inglesa. Uhum. E nisso o Senhor deu uma palavra pra gente ir pra Portugal. Aí fomos Ah, pra Portugal, ficamos lá 2 anos. E aí em 2019, perdão, outubro de 2019 nós voltamos para Manchester. Quando nós voltamos para Manchester, já voltamos direcionados com uma palavra de Deus já para começar uma obra. Só que daí a gente chegou no final de outubro, aí eu falei para minha esposa, amor, vamos organizar a casa, depois a gente começa. E aí esse depois começa, passou outubro, passou novembro, chegou dezembro e nada de começar. uhum. E aí dava aquele friozinho na barriga, começa, não começa. Aí eu recebi uma visita de um casal de amigos de Londres, um casal de pastores, pastor Carlos e pastora Marli. E ela falou, olha, eu tô vindo aqui com uma palavra de Deus para a sua vida. E ela falou assim, ou você começa, ou você começa. Deus falou, Deus usou a vida dela para falar conosco. E aí eu falei, mas como que começa? Eu falei, ainda brinquei com ela. Como Aham. que a gente começa? Ela falou, ele falou, liga para uns amigos, pastor Carlos disse. Liga para uns amigos. Aí eu liguei para algumas pessoas e foram lá 4 ou 5 pessoas na Uhum. primeira noite em casa. Aí eu já marquei no sábado seguinte de novo e assim foi. E demorou quanto tempo até você chegar na quantidade de 50 pessoas? Isso, daí nós ficamos ali uns 2 meses em casa, mais ou menos. Aí Uhum. veio o lockdown da pandemia. Ah, tá. Aham, aí paramos, aí eu comecei a fazer umas lives pelo Facebook mesmo. Aham. Pela live do Facebook, foi uns 2, 3 meses. Aí deu aquele easy lockdown, podia reunir 6 pessoas no parque. Ah, Aí eu tá. liguei para as pessoas e falei, olha, a gente vai começar, ao invés de recomeçar em casa, nós vamos começar no parque. Uhum. E aí foi. A gente ficou uns 6 meses no parque. No último culto que nós fizemos no parque, tinham 50 pessoas conosco ali. Aí ali a gente entendeu e sentiu da parte de Deus que era para procurar um lugar para alugar, para que a gente pudesse congregar ali e se reunir. Quando você fala, eu sou leigo, tá? Fique à vontade. Eu acho que, igual a mim, deve ter um monte que estão assistindo e também que não sabe. Aham. Como é, queria que você explicasse como é você sentir Uhum. a vontade de Deus para você fazer alguma coisa. Uhum. Como que a pessoa sabe o que está acontecendo, que ela sente? O que é isso? Sentir Uhum. a palavra de Deus. Isso. Na realidade, isso vai de acordo com a sua comunhão com o Senhor, com a sua intimidade com Ele. Uhum. Quanto mais tempo você passa com Ele,
É igual, tem uma grande diferença. Você está a serviço dele e você está com ele. Você está com ele é aquele tempo que você separa. Ah, esse tempo eu vou estar orando, esse tempo eu vou estar jejuando, esse tempo eu vou estar lendo a Bíblia, né? Esse é você estar com Deus. Você parar um tempo ali só para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. E nesse tempo de comunhão, ele falou conosco. Olha, é tempo de você começar uma obra. E o interessante é que quando nós começamos na sala da nossa casa, as pessoas perguntavam, pastor, qual é o nome da igreja? Eu falei, olha, eu não tenho o nome ainda. Não tenho ainda, Deus vai dar o nome, fica tranquilo. E aí passou-se um mês, passou 2 e não tinha o nome. Aí nós estávamos deitados na cama com a minha esposa, antes de dormir ali conversando, de repente o Espírito Santo falou, Aviva Manchester Church. E ali ficou. E a sua esposa está sempre junto com você em todos os momentos de orações ou não? Não, Teve? nem sempre. A gente tem Não? um momento nosso de Não, oração eu digo juntos e... assim, no quesito de um casal Uhum, de evangélicos aham, que vocês têm o mesmo propósito, é isso, né? isso. Uhum, Claro que às vezes tá fazendo alguma coisa e não, isso. não, não tá no momento, mas eu Uhum, digo assim, no sentido geral, o aham. casal é um casal entregue à palavra do Senhor, no caso, Isso, no né? caso, ela, Você. ela me auxilia muito, muito, muito. É Uhum, meu braço direito, é minha companheira, minha amiga, minha esposa. legal. Ela tá o tempo todo comigo. Mas ela não trabalha para a igreja. Eu trabalho parte para a igreja também, que eu tenho meu trabalho extra também que eu Ah, faço. sim, sim. Mas ela faz faculdade aqui em Manchester e Uhum. me ajuda também nas horas vagas também na igreja. Ah, tá. Então, você não vive Não, 100% não é 100%. dedicado. Não, dedicado você é, mas Isso. você Uhum. você tem ainda um outro trabalho. Isso. Uhum. Isso. Você não leva a igreja como um trabalho 100% É, ainda, na né? realidade, assim, quando eu tinha uma van de sorvete aqui, fazia entregas, depois comprei uma van de Uhum. sorvete, as que vende sorvete na rua, Sim, e eu daquela que montei fica ali. tocando musiquinha. Isso. Aquilo é uma alegria, né, quando passa. E aí eu comecei meu negócio próprio ali com a van de sorvete. E Uhum. tava indo muito bem. Só que nesse meio tempo a igreja cresceu muito e muito rápido. Ah, tá. E aí eu tive que optar. Ou eu continuava com a igreja, ou eu deixava a empresa que eu estava montando de lado. Aham. Eu acabei optando por continuar com a igreja, que era o nosso chamado, o propósito principal, e deixei o meu negócio de lado. Ah, vendeu a van de sorvete e parou. Vendi a van de sorvete, parei com o negócio de sorvete, e aí comecei a fazer um outro trabalho secular paralelo também Parou. para auxiliar nas contas de casa. Aham. É, porque a vida aqui a gente acha que é barato e não é, né? Sim, sim. Ainda mais para quem tem filho na faculdade estudando fora, daí fica É mais alto ainda o mesmo, né? custo. Você ainda tem Sim. filho fora, né? Uhum, É. sim, sim. Quando é aqui, ainda vai, né? Que o governo tem Auxilia muito, tem né? aí Sim. os empréstimos, né, que Uhum, fazem, sim, então é sim. bem mais fácil, né? Agora me fala uma coisa, qual é o seu maior desafio como pastor? Você já Uhum. teve um grande desafio ou ainda não? Você ainda não teve aquele desafio que te colocou entre a cruz e a espada? Aham. Você já teve um Em desafio qual assim sentido você como fala? pastor? Uhum, No sentido de ou você perante alguém, uhum, ou para ajudar alguém, uhum. ou um desafio que foi assim, que você sentiu que, nossa, eu passei, né, por um fio, pelo Aham, fio da navalha. aham. É aquilo que eu te falei, quando a gente entende o propósito, por mais difícil que seja a situação, ela se torna fácil. É, boa. Esse é o segredo. Uhum. Quando a gente entende o propósito, por mais difícil que seja a situação, ela se torna fácil. Você Então, não se assim, entrega a um medo, né? não, não, porque ou você se entrega ao medo ou você se entrega à fé. É. O medo é o oposto da fé e a fé é o oposto do medo. Então, ou você tem medo ou você tem fé. Ou Ah, você boa crê, isso aí, ou você interessante. crê que Deus está no controle e que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Senhor, ou Uhum. você crê. Não existe segunda opção. Então, o medo não pode fazer parte, por mais que às vezes ele bata na porta, às vezes, É, porque mas aí vai de nós deixar ele entrar ou não, é verdade. né? Você como pastor, Uhum, você estudou muito mais a fundo do que um servo que vai à igreja e uhum, vai ouvir o que você tem para falar, certo. correto? Uhum, Claro, se a pessoa está indo ali para ouvir o que você tem para falar, é porque ela sabe que você sabe muito mais do que ela, uhum, correto? sim. Uhum, Você tem um entendimento maior da palavra. Agora, como é você passar
é um desafio grande você passar, conseguir fazer as pessoas entenderem isso, entender que tem que colocar Deus na frente de tudo e só ir Uhum. segundo os ensinamentos dele. Na realidade, assim, volta ao propósito. Quando a Aham. gente entende o propósito, fica tudo mais fácil. E ali, assim, sempre eu prego a palavra desde 2002, 2003, que eu ensino a Bíblia. Uhum. Então, assim, a gente procura sempre estar 100% na direção do Senhor. Sempre quando eu prego até hoje, eu sinto um frio nas mãos. Eu sou o todo antes de eu subir no púlpito. E é normal. Eu falo assim, eu falo para quem me conhece, que se você perde esse temor do Senhor, se você perde esse sentimento, aí ficou normal, aí já não vai funcionar mais. Você está meio que passando por cima, você está se achando o cara, no caso. Exatamente, aham. Uhum. Aí não é mais Deus que está no controle, é o homem que está no Sim, é controle. você que está Exatamente. controlando os seus Exatamente. sentimentos. Uhum, isso, exatamente. Uhum. É, E boa. normalmente, o que que eu faço? Eu não escolho, eu vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre aquele determinado assunto. Eu oro ao Senhor e espero o Espírito Santo me revelar uma palavra na Bíblia, e aí ele me fala, você vai falar sobre isso hoje. E ali eu falo. Ah, tá. Então, antes de um culto, não sei, você vai para o seu quarto, onde Isso. é quer que Na seja, realidade, mas. assim, o que acontece em cima do púlpito, no culto, é a expressão da minha semana toda com Deus, que Uhum, faz toda a diferença quando eu estou pregando a palavra. Algumas pessoas, o que que elas fazem? Elas pensam que é só subir em cima do púlpito e você falar da palavra. Não é assim. A sua vida com Deus no seu dia a dia vai ser o reflexo que você vai estar em cima, vai ser em cima do púlpito. uhum, O que que vai acontecer? A sua intimidade com Deus no seu dia a dia durante a semana vai determinar o grau que você vai ter, uhum. tanto de autoridade como intimidade, quanto revelação da palavra que o Senhor pode te dar. E o que que eu faço? Eu falo, Senhor, me dá uma palavra. Às vezes, o nosso culto é no sábado, às 19h30. Às vezes eu recebo, Deus me dá a palavra no sábado, 2 da tarde, 5 da tarde. Às vezes aconteceu do Espírito Santo me dar a palavra ali na hora do Você já vai subir no começado o púlpito. culto, na hora de subir no púlpito. Mesmo. Aham, sim. Uhum, na hora de subir no púlpito. Aí você não pensa, tá me assustando, hein? São 21 anos já, 20, vinte e Aham. um anos Já tem uma ensinando a palavra. intimidade, né? Mesmo com essa intimidade, eu tenho temor ainda. Sim. A minha esposa até brinca, amor, por que você tá tão assim, tão nervoso? Eu falo para ela, amor, o dia que eu perder esse nervosismo no bom sentido, eu deixo de fazer o que eu faço, né? Daí a gente perdeu o temor no Senhor. É porque eu acho que o- quando a pessoa assume a responsabilidade que você tem, ela tem que estar preparada, né? Sim. Uhum. Porque não é fácil, né? Primeiro que você está se envolvendo e dando direcionamento para a vida de um monte de gente que vai lá te ver, te ver não, que vai lá te ouvir a Ouvir. sua palavra, Uhum. né? Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande em fazer isso, né? Porque você está mexendo com os sentimentos das pessoas e com a espiritualidade das pessoas, né? Tá mexendo com a vida da pessoa, Não é? né? Então a responsabilidade é muito grande. E tem um detalhe maior, é que a quem é muito dado, muito será cobrado. Então o que eu ensino hoje, segundo a palavra de Deus, o que eu ensino na igreja ou fora da igreja, eu vou ser cobrado de Deus quando eu chegar lá também, a respeito do que eu ensinei. É E isso é muito sério. porque você não pode só ensinar, você tem que praticar o que você ensina, não é? Essa é a grande diferença. Uhum. Uhum. Muitas pessoas falam assim, não, eu não posso servir de exemplo. Muitas pessoas dizem, mas nós somos o exemplo. Cristo falou na sua palavra. O apóstolo Paulo diz ali nas cartas paulinas que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. Então, assim, muitas pessoas hoje usam a desculpa que eu não olhe para mim que eu não sou exemplo, olhe para a palavra, eu sou falho. Porém, nós que estamos na frente da igreja, nós precisamos ser exemplos. Uhum. Vamos falhar sem dúvida nenhuma, mas sem sem ser propositalmente. Foi Sim, às vezes um deslize, algo sim, que acontece. escapou ali de acontecer, porque todos somos falhos. Uhum. Porém, nós precisamos ser exemplos de Cristo na Terra, porque o que que acontece? O Senhor Jesus deixou de exemplo a vida dele. Ele Uhum. veio revelar o Pai. Jesus ele veio revelar Deus, Uhum. para que nós tomássemos o mesmo sentimento e a mesma forma dele, sermos semelhantes a Cristo. E isso faz total diferença. É, eu imagino, porque
Eu acho assim, se você vai dar aqueles encontros de casais, né? Você Uhum, vai pregar no encontro de casais. Se você não tem uma vida conjugal que seja um exemplo de vida conjugal, uhum, o- como é que você vai pregar sim, para casais, sendo que o que você está pregando você não pratica? exatamente. É meio, Não faz sentido. meio esquisito isso, Uhum, né? exato. Então primeiro você tem que fazer o seu, o seu dever de casa, no caso, né? Vamos falar assim no popular. Uhum, Você tem que viver uma vida íntegra para você passar para os outros, né? exatamente. É por isso que é o que eu sempre digo. O que nós somos em cima do púlpito é um reflexo do nosso dia a dia com Deus, da nossa intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença. Mesmo porque, para você receber uma palavra do Espírito Santo, você tem que ter intimidade com Ele, você tem que ter comunhão com Ele, Sim. você tem que estar disponível e disposto a ouvir Ele o tempo todo. E Ele Uhum. fala o tempo todo. Basta a gente querer ouvi-lo, né? Verdade. E o que que acontece também? A gente vivendo essa palavra, a gente buscando Ele, a gente adequando a nossa vida segundo a Bíblia, automaticamente você vai entrando em comunhão com Ele. E aí tudo vai se tornando mais fácil. É, porque quando você começa a ter uma vida de propósitos Uhum, e uma vida sem, né, tentando pelo menos não desviar, uhum. eu acho que isso vai agregando, né? Isso ele vai chegando mais perto de você, né? Quanto mais comunhão, quanto mais busca você tiver, mais ele vai se revelar para você. Uhum. Mais comunhão você vai ter com ele. Me fala uma coisa, pastor. Qual a diferença da alma e do espírito? O espírito, a alma é a parte dos seus sentimentos. Uhum. O espírito é a parte que comunica com Deus. O Espírito Santo fala no teu espírito que comunica para a tua alma e reflete no seu corpo. Nós somos um corpo, nós somos um ser, corpo, alma e E espírito. espírito. Isso, exatamente. Então a nossa alma são os nossos sentimentos e o Ah, nosso tá. caráter também. Tá. Então, para desmiuçar, Uhum. a alma são os sentimentos em relação a quê? Ó, deixa eu te explicar para ficar mais fácil. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, a Bíblia, e você começa a praticar, o Uhum. seu espírito é alimentado. E o seu espírito sendo alimentado, o que, que vai acontecer? A sua alma e a sua carne vão enfraquecendo. Os seus sentimentos para as coisas do mundo vão tornando sem efeito, sem valor, muitas coisas assim sem valor. Uhum. A vontade de fazer alguma coisa de errado, a vontade de pecar, a Sim. vontade de transgredir começa a diminuir. A partir do momento que você começa a buscar Deus, a partir do momento que você começa a orar, jejuar e ler a palavra e viver a palavra. Você Uhum. está alimentando o teu espírito e não alimentando a sua alma. Conclusão, a sua carne, as suas atitudes vão ficar mais Mudam. fácil de acordo com a palavra de Deus. Esse é o segredo Tá. entre a alma e o espírito ali. Porque quando a pessoa morre, Uhum. ela, o espírito Volta para volta para Deus. Deus, Isso. né? Uhum. A alma simplesmente acaba? Não. Não. Ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. Ah, então, rapaz, agora ficou interessante. Quer dizer que tem uma diferença, então. É, a alma, ela que vai para o inferno ou Ou é para o céu ou céu. é inferno. Exato. O Uhum. espírito ele volta para O Deus espírito é de Deus. independente de qualquer. Independente. Isso. Ah, Uhum. Isso. ok. Só que o nosso eu é a nossa alma, entende? O nosso DNA é a nossa alma. Ah, ok. O que Entende? nos faz falar e entender Aí é o detalhe. Quem vai te governar? É o teu espírito ou é a tua alma? Quem você vai alimentar mais? Ah, tá. Entende? Então, se você deixar o seu espírito te governar, você naturalmente está de acordo com Com a os palavra. ensinamentos de Deus. Exatamente. Uhum. A alma, ela pode te manipular, então, Ela pode manipular. Uhum. Isso. que são, vamos dizer, o pecado da É as carne, o nossas pecado da atitude. atitudes. Isso, exatamente. Uhum. Interessante isso aí, hein? É. Muito E interessante. um detalhe, é até bom falar para as pessoas que vêm aqui para Inglaterra, né? Todos nós viemos atrás de, a maioria de nós veio atrás de uma vida melhor. Sim, Construir uma aposentadoria, construir ter uma vida regrada quando, uma vida abastada quando tiver mais de idade. sim. As pessoas preparam para se aposentar, porém elas não se preparam para o dia da morte.
Esse é o grande detalhe. Você já viu alguém se preparar para o dia da sua morte? Mas não, ninguém Por nem i- pensa nisso. E a coisa mais certa da vida é a e a morte, né? única certeza da vida é que nós vamos passar pela morte. Aham. É por isso que o ensinamento segundo a palavra de Deus, que nós vamos ser julgados segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Quando nós chegarmos diante de Deus, o que vai contar para Deus é o que nós fizemos aqui ou não fizemos. É o se nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e Uhum. depois as nossas obras, que é um outro contexto muito grande também, certo? Fiel, Uhum. né? A obra que ele faz, onde ele começa a fazer essa obra? Como é isso? Você Além de estar focado em servir a Deus. tá, assim, segundo a Bíblia, você quando a pessoa aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, a partir daquilo ali, o que que acontece? Ela se torna um filho de Deus, Uhum. segundo a Bíblia. A partir daí, tudo que ela faz que seja para Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, vai gerar para ela frutos para ela viver na sua eternidade também. Ah, tá. Também. Uhum. Não, ela vai colher não só aqui na terra, mas mais ainda na eternidade. Que daí são os tesouros que a Bíblia fala que nem a traça nem a ferrugem vão correr. Que são os tesouros eternos. Uhum. É porque às vezes a gente tem a concepção que se eu praticar alguma coisa boa aqui hoje, Uhum. amanhã eu vou receber outra coisa boa. Na verdade, essa é a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. É, Está na palavra de Deus. é. Você já viu alguém semear milho e colher Colher feijão? laranja Não não tem tem como. jeito, é verdade, Não verdade. tem como. Então, se você semear o bem, você vai colher o bem. Aham. Não tem o porquê não colher o bem, né? Não, não tem. Por mais que pode até passar dificuldade, vai, mas uma hora você vai colher o bem. Eu acho que a dificuldade ela faz parte do seu entendimento, né? Que você tem que praticar o que você está entendendo, Uhum. e diante das adversidades é que você consegue crescer, né? Isso. Se você As adversidades, elas vêm para nos provar. nos provar isso. E a palavra provar, ela nos remete a uma prova. E na Uhum. prova, ou você é aprovado ou reprovado. Se você é reprovado naquela adversidade, você repete o ciclo de novo. Ah, tá. Se você é aprovado na adversidade, você está apto um pouquinho para ir um pouquinho mais além e receber um pouquinho mais ainda da parte de Deus. Uhum. Qual o pai que vai entregar algo precioso na mão de um filho que não tem maturidade? Né? O filho precisa entender e ter maturidade para receber algo da parte do pai. Né? Da mesma forma é Deus. Tem quem acredite que você morre e nasce de novo. Uhum. Como é isso? Você tem entendimento nessa parte? Eu sabe Sim, explicar? sim. Na Bíblia diz assim: ao homem é permitido morrer uma só vez, depois vem o juízo. Ah, Então, tá. segundo a Bíblia, morreu, acabou. Uhum. Morreu, Então, acabou. se você fizer o bem nessa, beleza. Não fez, você está condenado. Na realidade, assim, não é só o bem. A pessoa tem que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador em vida. Ah, Aí tá. ela está salva. Aí, se perseverar nisso até o fim, ela será salva. E em Mateus capítulo 16 diz assim: Ide por todo mundo, fazei discípulos, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, assim, você aceitou a Cristo, perseverou na palavra do Senhor até o fim, você estará salvo. Porém, se não tiver, você vai estar condenado, infelizmente. Mas quando a gente nasce, se você nasce num lugar que você não tem a oportunidade Uhum. de conhecer esse tipo de ensinamento, Ótima pergunta. co- é, como, o que Deus, o, o que fazer? Se Deus vai te olhar e falar, cara, você foi um ignorante, Uhum. no bom sentido, estou dizendo, né, Uhum. de não ter estudado a palavra. Mas o que que acontece com uma pessoa assim? Aí é o seguinte, tem o tempo, Deus não leva em conta, perdão, o tempo da ignorância. Uhum. Se a pessoa teve a oportunidade de conhecer a Cristo e não quis, aí Deus leva em conta aquela decisão dela não ter tido, não querer ter conhecido a Cristo, não ter conhecido a Deus. Uhum. Porém, se ele não teve a oportunidade, aí ele passa no tempo da ignorância. Por isso que a Bíblia fala que quando nós chegarmos diante de Deus, quando estivermos nos céus, nós vamos ter muitas surpresas. Pessoas que a gente achava que não estariam e vão estar,
Pessoas que a gente achava que estariam e não estarão. Então, vai ser dada uma oportunidade? É essa a palavra? Na realidade, assim, não é oportunidade. É o que eu falo. Tudo, Deus vai julgar a gente de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Uhum. E, de acordo com a palavra diz, tem o tempo da ignorância que a pessoa não conheceu a Cristo. Não teve a oportunidade. Um exemplo assim, vamos jogar as pessoas de 1500, do ano Uhum. de 1500, 1600. Não tinha tecnologia de informação, não tinha televisão, não tinha rádio. Então, a informação era bem contida. Então, Sim. poucas pessoas tinham conhecimento da Bíblia, poucas pessoas tinham ali, a partir de Martinho Lutero, da Reforma, que teve, poucas pessoas tinham acesso. Uhum. Dali à frente que as pessoas começaram a ter um pouco mais de acesso. Só que Deus também fala na palavra que a responsabilidade de pregar o evangelho é de todos nós. Então, a partir do momento que a palavra diz assim que esse evangelho deverá ser pregado, ensinado a toda a criatura. Uhum. Hoje, nos dias de hoje, nessa geração, não tem quem não ouviu falar de Jesus, né? Salvo raras exceções, pessoas que moram no meio da selva, que não tem internet, não tem Sim, televisão, índios, raras exceções. sim. Porém, a grande parte hoje tem conhecimento. Alguém já, em algum ponto da vida ouviu falar de Jesus, Uhum. né? Qual o entendimento, na sua opinião? Nós estamos mais, claro que estamos mais perto do fim, mas Uhum, você acha que isso tudo que está acontecendo agora são sinais que o fim está bem próximo ou não? uhum. Na verdade, tem no livro de Mateus, capítulo 24, os discípulos e apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, quais são os sinais que antecederiam a sua volta, o sinal do fim? E ele falou a respeito de terremoto, maremoto, pestes, Uhum. fome, guerra, sinais de guerra, os rumores de guerra. Então ele deu ali os sinais, os sintomas que precederiam o retorno dele. Aham. E conforme os anos vão se passando, a gente vê o aumento a nível mundial de todos esses fatores que Cristo falou que precederiam o seu retorno. Mas ainda um agravante, o cumprimento de toda a palavra. A Bíblia praticamente toda se cumpriu. Faltam só alguns detalhes para se cumprir. E aí vem o Senhor Jesus. Então, assim, e aí eles perguntaram, mas quando que o Senhor vem? E Jesus falou, somente o Pai conhece quando eu vou voltar. Somente o Pai sabe, somente Deus sabe, nem o Filho sabe que é Ele. Porém, Ele deixou os sinais, que são esses que praticamente todos se cumpriram já. Isso que está acontecendo em Jerusalém. Uhum. Jerusalém é o termômetro, é o relógio do mundo. Uhum. Se você quer olhar para o que vai acontecer, é só olhar para Jerusalém. A palavra diz que quando houver paz em Israel, aí virá o fim. Ah, e quando houver Quando paz. houver paz. Quando for assinado o tratado de paz, aí vai ser manifestado o anticristo. E aí depois serão 7 anos o período que ele vai governar na terra. Uhum. Nesses 7 anos, aí alguns falam que ele vem antes da grande tribulação, outros falam no meio e outros no fim. Mas aí eu sempre digo assim, as pessoas me perguntam, pastor, qual é a sua opinião? Cristo vem antes da grande tribulação, no meio ou depois? Se ele quisesse que nós soubéssemos, ele tinha falado. Estava escrito na Estava Bíblia. escrito lá. Então ele não disse se ele via antes, no meio ou depois, justamente para a gente ficar preparado o tempo todo. Eu ia perguntar isso. Eu acho que foi uma forma da gente se sentir na obrigação de estar sempre preparado, né? Exatamente. Por isso que nós devemos estar preparados todos os dias para a nossa morte. Uhum. É o que eu falei, nós preparamos para a nossa aposentadoria, porém muitas vezes esquecemos de nos preparar para a morte, que é aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida e ali começar a viver segundo a palavra, conforme a gente vai aprendendo. Eu ia te perguntar, acabei esquecendo, passou quando você comentou, e nós estamos preparados para a morte, né? Eu ia te perguntar, Aham. como é estar preparado para a morte? O preparar para a morte é o que eu falei no começo. Em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: Se com a tua boca você confessar Cristo como Senhor e Uhum. Salvador e crer no seu coração, você será salvo. Esse é o passaporte para você morar com Certo, Deus. mas quando se com a sua boca você disser que você, Uhum, né, serve a Cristo, certo. você quer dizer isso é uma metáfora Uhum. ou isso é na íntegra? Isso é na íntegra mesmo. É Sim, uma oração que você faz simples. Eu sim. reconheço o Senhor Jesus como meu Ah, único você e não tem suficiente que Salvador. falar para alguém, você tem que falar
para Deus, Você tem que falar para para Deus. Deus, você tem que Ah, tá. reconhecer Entendi, o entendi. Jesus como seu único e suficiente Salvador. É porque Simples assim. dá a impressão, né, Aham. quando a gente ouve isso, Uhum. que você, não sei, você tem que pegar um microfone e sair Uhum. falando. Não é isso. Não, não. Você Não, é pode você fazer isso na sua casa, em qualquer esconde. lugar. Tá, tá. Ali no leito da sua morte, no leito da morte de qualquer um. Uhum. Se você fizer Desde que essa você oração, seja sincero, né? Esteja exato, falando de coração. exatamente. Se você fizer essa oração e se arrepender dos seus pecados, você está salvo. Uhum. Porém, se você morrer sem Cristo, a pessoa vai estar condenada, infelizmente, ao inferno. Como é que é? Ah, os últimos. Ah, na hora da morte a gente tem os últimos minutos ainda para Temos a reconhecer. oportunidade. Por isso que A nossa diretora tá vendo? tá Tá atenta. atenta, tá atenta. Por isso que aos olhos naturais, quando a pessoa está com câncer ou está com uma doença terminal, aos olhos da pessoa que não conhece a vida, não conhece como Deus trabalha, é terrível. Uhum. Porém, eu enxergo de outra forma. Deus está dando a oportunidade Dela. dela reconhecer a Cristo Entendi. e ser salva ainda. Né? Porque a carne vai ficar, infelizmente. Sim. Agora a nossa alma é que vai passar a eternidade ou com o Senhor ou no inferno. E depois que Cristo voltar, o nosso corpo vai ser restaurado como corpo de luz, junto com a nossa alma. Ah, Aí é tá. uma conversa muito longa também. Não, mas acho que é interessante a gente conversar sobre esse assunto, porque como eu sou leigo no assunto, Aham. eu acho que igual a mim, Uhum. tem muita gente assim, Uau. né? Uhum. Acho que sim, porque acho que é meio que impossível as pessoas no dia a dia, se você não parar para pensar nesse quesito, Uhum. você a vida vai passando, você vai lutando pelo dia a dia, né, pela sua sobrevivência e meio que, não sei se esquecendo, mas você vai deixando de lado ali essa, sabe, o compromisso com a fé e o Uhum. compromisso com o espírito, no caso. É que as pessoas, quando não conhecem a Bíblia, elas acham que tem uma vida secular, a vida do dia a dia e a vida espiritual. Porém, as duas são uma só. Sim, sim. Isso a gente já entendeu aqui em casa. A vida ela é uma só. É. Né? A gente entende que Deus está tanto no nosso trabalho como quando nós estamos buscando Ele na igreja ou quando estamos buscando em casa. Né? Uhum. Então, ela é uma só. E Cristo tem a autoridade e o poder sobre a nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Sim. E aí Ele começa a tomar conta, e aí a gente entende que a gente está vivendo o propósito dele e tudo se torna mais leve. O fardo se torna mais leve. Aham. Você não vê como fardo, né? Não, não, não. Porque eu acho que em tudo tem um ensinamento, em tudo tem um propósito. Uhum. Por mais que for sofrido ou por pior que seja o que você esteja passando, se você tirar proveito daquilo, no sentido de ver a parte boa da coisa, Uhum. né? Você é uma prova que você está sempre, uma prova de evolução, você está evoluindo, não é isso? Isso, Deus ele fez o homem para que fosse a imagem e semelhança dele. Uhum. Nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Cristo. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a palavra e vai colocando ela em prática, nós vamos tornando mais semelhantes a Cristo, que é o propósito de Deus. Tá. Pastor, e uma dúvida, essa é pessoal. Uhum. Quando você já, eu não sei, eu já li alguma coisa que nós somos partículas de Deus. Uhum. Não sei se você já ouviu falar com essas palavras, né? Aham. Que nós temos, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, Uhum. nós somos partículas de Deus. Isso é verdade ou não? Ou Deus nos fez e você tem que me conhecer depois Uhum. e, e me buscar. Ou Uhum. isso está incrustado no nosso DNA e cabe a nós desenvolver isso. Na realidade, assim, quando Deus criou o homem, todo homem ele é criatura de Deus, ele é Uhum. criação de Deus. Nem todo homem é filho de Deus. Existe uma diferença muito grande. Quando a pessoa nasce, Uhum. ela é uma criatura de Deus. Quando ela cresce e ela tem o entendimento que ela precisa aceitar Cristo como o único Senhor e Salvador da vida dela, aí ela se torna um filho de Deus ou uma filha de Deus, segundo a Bíblia. Ok.
Entende? Isso para Uhum. pessoa que nasceu num berço que não cristão. Porque uma criatura de Deus pode ser um animal ou é uma criatura de Isso, Deus, né? estamos falando assim no termos de homem e mulher, Sim, sim. né? Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Uhum. Deus fez Adão ali no Jardim do Éden, depois ele fez cair um sono em Adão e tirou Eva da sua costela, e Uhum. ela foi feita da costela de Adão. Por isso que o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Porém, quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, né, nós costumamos falar que somente Eva pecou, não, mas Adão foi conivente também com o pecado de Eva, Sim. né, infelizmente. E ali eles perderam o direito de estar na presença de Deus no Jardim do Éden. Uhum. Aí tanto é que Deus vinha todos os finais de tarde. A Bíblia fala que ele vinha na viração do dia. Ali, quando o sol está se pondo, Uhum. ele vinha para ter comunhão com Adão e Eva. Tamanha era a intimidade entre Deus e o homem, ali com a criatura que ele fez. Porém, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles perderam o direito de estar com Deus, porque Deus ele não compactua com o pecado. Uhum. E aí eles foram expulsos do Jardim do Éden. Infelizmente, aí o que aconteceu? Teve as consequências do pecado deles, que a mulher começou a ter dor de parto, tá tudo lá na Bíblia. Uhum. O homem teve que começar a trabalhar para se sustentar. Adão não precisava trabalhar, ele deu nome para os animais, ele deu nome para as plantas, ele deu nome para tudo ali. Uhum. Então, ele tinha tudo à sua disposição, só que pelo pecado deles, pela atitude deles, entrou o pecado ali e, infelizmente, eles foram expulsos daquele lugar, da comunhão com Deus do Jardim do Éden. Aí, ali, o que acontece? Deus precisou, mais de 3.000 anos depois, mandar Cristo para que, aproximadamente 3.000 anos, para que, através do sacrifício do Senhor Jesus, fosse instituída a nova e eterna aliança através do sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uhum. Antes de Cristo, Deus, depois de Adão, Uhum. mas Deus ainda teve contato foi com quem? Com Moisés, né? Sim, aham. Ele, Teve com Abraão. Abraão. Abraão, isso, depois Isaac, depois Jacó. Aí vieram as 12 tribos de Israel, que são os Uhum. 12 filhos de Jacó. Daí Jacó teve seu nome transformado para Israel, que é o país de Israel hoje. Uhum. Aí teve as 12 tribos de Israel. Aí depois veio é, Moisés, depois veio Davi, depois veio tantos outros grandes servos de Deus, tantos homens de Deus Uhum. ali. Mas por que que Deus, porque teve um tempo que ele entrava em contato ainda, né? Ele conversava com, na época dos Dez Mandamentos, né? Uhum. Ele chegou a ter um contato, uma fala, eles chegaram a Uhum. ter uma conversa, né? A Bíblia diz assim que nunca ninguém viu a Deus. Sim, sim. Isso, nunca ninguém viu a Deus. Porém, quem se manifestava na terra, mesmo que como se fosse Deus, era o Filho, era Jesus, porém não como o Senhor Jesus, mesmo ainda sendo Deus. Então ele vinha à terra, comunicava com os seus servos, com Moisés, falava com Davi, com tantos outros servos dele, mas ele vinha à terra. Ele foi com Moisés que ele falou através de uma sarça, pegando fogo, não Isso, a foi? primeira vez que ele se apresenta para Aham, Moisés ali foi na sarça ardente. aham. E ele falou para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar que você está pisando é uma terra santa. Ah, ok. E aí ali foi o primeiro momento quando Moisés já estava na terra de Midian, aonde ele estava já casado, era sogro de Jetro, seu sogro, Uhum. e apacentava o rebanho do seu sogro ali por 40 anos. Aí ao final de 40 anos, aí Deus aparece para ele na sarça ardente quando ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Que já não temos homens com tanta fé, porque Deus não se comunica mais assim com, ou pelo menos a gente não sabe, talvez se Uhum. comunica, né? Sim, Mas ele fala. Aham, é, né? ele fala. Aham. Porque a gente só ouve falar isso lá de trás, né? Uhum. Mas agora para depois que Cristo veio, Uhum. já teve relatos de acontecer isso, dele vir se comunicar? Na verdade, assim, depois que Cristo veio, morreu e foi ressuscitou ao terceiro dia, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, Uhum. que faz parte da Trindade de Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que acontece? Quem fala conosco hoje é o Espírito Santo de Deus. Sim. E o Espírito fala o tempo todo. Porém, por isso que é importantíssimo nós alimentarmos o nosso espírito através da Ah, oração, jejum e viver a palavra de Deus. Quando você exerce isso, executa isso no seu dia a dia, automaticamente você está apto a começar a ter um relacionamento com ele, que é ouvir a voz dele. E ele fala nos dias de hoje ainda. tá. É igual eu só prego quando Deus me dá uma palavra.
Eu não prego se Deus não me dá uma palavra. E sempre Ele dá uma palavra. Já aconteceu alguma vez de você ir pregar e não ter tido a palavra? Que pergunta interessantíssima. Ontem eu falava isso com a minha esposa. E a minha esposa, ela tem um pouco de vergonha. Ela não gosta de subir no púlpito, não gosta de falar da palavra. Uhum. Gosta de falar da palavra, mas não no púlpito. No púlpito, Mas no nos particular, bastidores. Isso. E ontem eu falava com ela. Inclusive, ela trouxe uma pequena palavra de abertura no culto de sábado. E eu encorajando ela, falei, amor, imagina só, você somente se colocou à disposição de Deus. Deus precisa de alguém que esteja disposto a Uhum, ser um instrumento nas mãos dele. uhum. E se você aliar isso à intimidade com ele, à comunhão com ele, que é a oração, o jejum e viver a palavra, automaticamente você vai se colocar no altar como instrumento, ele vai te dar a palavra. Nunca ele me deixou de dar uma palavra. Nunca. Você Nunca está sempre aconteceu. alinhado com a vida. Você leva uma vida alinhado com a palavra de Ao Deus. máximo possível. Uhum. Uhum. Sim. É porque eu acho que 100% é meio que A impossível, né? Bíblia diz que aquele que não tem pecado, mentiroso é. É assim, a gente faz de tudo para ser um exemplo. Sim. Porém, não estamos isentos de errar, mas errar inconscientemente, não querendo errar, Uhum. não querendo pecar diferente. É porque não é desculpa, mas Uhum. infelizmente somos seres humanos, né? Sim, sim. Uhum, E sim. além do espírito, nós temos uma alma que está aí brigando com o espírito, né? O tempo todo. Uhum, o tempo todo. Então, acho que é meio por aí, né? Desculpa, Exato. talvez eu estou fazendo umas perguntas assim meio infantis, Não, né? não. Mas como é minhas dúvidas, Fique à vontade. eu acho assim que não só eu tenho dúvida, com Uhum. certeza não, Isso, se né? você tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Não, obrigado, obrigado. A maior surpresa que você teve nas suas pregações, Uhum. você teve alguma surpresa? Uma coisa que te impactou? O que me impacta sempre é que eu crio uma expectativa que Deus vai se manifestar no nosso culto. Uhum, E ele sempre se manifesta de uma forma assim sobrenatural. Ali é difícil eu falar de mim mesmo, mas as pessoas que estão ali conosco já sabem porque elas estão acostumadas a ver. Cada sábado nós vemos ali um ambiente em Deus ali totalmente diferente, onde ele se manifesta ali de uma forma poderosa. Então isso me causa uma surpresa a cada culto. uhum, Cada culto ele vem e surpreende a gente. É assim, você cria uma expectativa que Deus vai atingir aquele nível de presença, de derramar do Espírito. E ali ele vem e sempre nos surpreende. Então uhum. as pessoas que estão conosco ali, alguns desde o começo e alguns vieram sendo acrescentados no meio do caminho e até há pouco tempo, então ali o pessoal já começou. Todo sábado todo mundo fica na expectativa. O que que Deus vai derramar hoje? O que que ele vai falar hoje? O que que ele vai fazer? É maravilhoso demais. Que legal. Você tem algum sonho ainda? Um sonho, Um sonho, é? passar minha eternidade com Deus. Boa. Mas aqui na Terra, Viver o propósito, nada além disso. né? O resto eu entendo que o Senhor vai acrescentar. Você tem vontade de, claro que eu acho que deve ter, mas de se entregar 100% a palavra e a igreja e você ficar o tempo inteiro só fazendo, só Uhum. trabalhando no sentido da palavra de Deus? Sim, sim, com É, certeza. você, Sim, com certeza você está trabalhando para isso, né? sim. E eu entendo que se for da vontade do Senhor, isso vai acontecer naturalmente. Ah, tá. Né? Ele vai criar meios para que isso aconteça. É porque não é fácil, né, pastor? Não, não. Não é fácil. Eu imagino que. Eu acho que essa é a sua luta, né? O seu propósito é esse, Você né? tocou num ponto que o que que acontece? Eu nunca dependi de igreja. Hoje a igreja me abençoa com parte do meu salário. Sim, Eu sempre tive minha empresa, sempre tive negócio, sempre trabalhei, a minha sim. esposa também. Hoje nós nos colocamos numa posição de dependência Uhum, para que o nosso orgulho fosse quebrado, entende? uhum, Eu falei, Senhor, se tiver algum orgulho no meu coração de não querer depender do Senhor, não querer depender da obra, me quebra, uhum, quebra o meu orgulho. E aí eu coloquei o meu coração para Deus provar, nesse sentido também, porque eu entendo que nós precisamos ser aprovados em tudo, quando uhum, nós servimos a Deus. E aí que eu decidi, por mais de 6 meses, a liderança da igreja me oferecia salário, eu não aceitava. uhum, Mas aí eu fui entendendo que a obra era muito mais importante do que a empresa que eu estava formando de sorvete. uhum. E aí eu decidi começar
a dedicar mais o meu tempo para a igreja. Porque eu acho que eu entendo o que você. Eu sempre falava, eu já toquei, já gravei muita música evangélica. Uau. Não eu só participando de gravações, né? Uhum. Me mandavam, eu gravava, eu sou sanfoneiro. Uau. Então, não cantando, mas Uhum. somente gravando para alguém cantar, né? E no começo, eu achava errado. Uhum. Achava errado receber, né? Era o meu Uhum. trabalho, mas Uhum. eu achava errado receber por eu estar tocando, né, participando de uma gravação que era para servir a Deus. Uhum. E eu achava, para mim, eu estava pecando em pegar aquele dinheiro, Uhum. sabe? Uhum. Mas depois de muito tempo, eu comecei a ver que não, aquilo era meu trabalho, na verdade. Eu comecei a Exato. entender que Uhum. não, né? Que não sei se pela necessidade, porque eu precisava, né? Eu Uhum. vivia Sim, disso. sim. Então, aí eu comecei a aceitar e, né, tirava parte do que era que tinha que tirar, Uhum. mas eu comecei a aceitar. Então, eu acho que eu estou entendendo o ponto que você está dizendo, porque passou por mim, eu passei por isso, não na mesma proporção, Uhum. mas eu entendo o que você está dizendo. A igreja vai fazer 4 anos agora, em dezembro. E eu fiquei 2 anos e meio sem receber salário da igreja. Uhum. Sempre trabalhando por fora, Sim. tendo negócio de sorvete ou fazendo entregas. E nesse meio tempo a obra foi crescendo, crescendo e acabou que não teve como a gente não dedicar a maior parte do nosso tempo para a obra do Senhor. Não teve como. É porque se você quer entregar uma coisa boa, Uhum. você tem que se entregar, né? Você tem que se preparar. Exatamente. É, eu imagino que o trabalho de um pastor é árduo, né? Porque, como eu disse no começo, você está direcionando vidas. Uhum. E é uma coisa muito séria isso, né? Sim. A responsabilidade é alta. Não é? Porque você está lidando ou com o céu ou com o inferno. É muito sério. E você tem que ensinar segundo a luz da palavra. Uhum. Então a responsabilidade é altíssima. Mas é prazerosa. Imagino que seja, imagino. Acho que quando você vê alguém que você conseguiu tirar de uma situação que eu acho que não deve ser diferente do Brasil aqui, né? Uhum. Que nós passamos por situações terríveis aqui também, né? Sim. As pessoas passam, né? Todo mundo passa. Eu acho que quando um pastor é o ápice do seu trabalho, é ver isso, né? Alguém que você conseguiu dar uma luz, dar um direcionamento Isso. e depois você vê a vitória da pessoa, né? Quando a pessoa chega na igreja, normalmente a gente entende ou a pessoa vem pela dor, ou por uma dificuldade, ou vem pelo amor. Né? Quando a pessoa chega na igreja, quando você vê ela chega ali toda machucada, algumas vezes em dificuldades, e Sim. ali a pessoa começa, o primeiro passo é ela reconhecer a Cristo, ela reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Ali ela já se torna apta para entregar o governo da vida dela para o Senhor. Ali ela começa a se adequar à sua vida segundo a palavra de Deus, conforme ela vai aprendendo, como uma criança nascendo literalmente. Sim. E aí ela vai aprendendo no seu dia a dia. E aí você vai vendo Deus abençoar, Deus transformar. É maravilhoso demais. É pra... Essa é a parte prazerosa. Uhum. Você vê a pessoa ali sendo transformada por Cristo de uma forma maravilhosa e trilhando o caminho da salvação. É fantástico. Como você vê pessoas que estudaram teologia, praticam a palavra de Deus, assim, vendem a palavra de Deus Uhum, e se aproveitam da, da ingenuidade uhum, das pessoas e da fragilidade das pessoas que vêm até ela para. Eu vou chamar de extorsão, uhum, né? aham, É, é uma extorsão psicológica e uhum, monetária. aham. Como que você vê isso? Na realidade, assim, é igual eu falei, aqui muito é dado, muito será cobrado. Eu fico com pena dessas pessoas que deveriam estar ensinando a verdade, Uhum, mas não ensinam. E acabam se aproveitando ainda, infelizmente. Porque da mesma forma que eu vou responder diante de Deus, tudo uhum, que eu ensinei, tudo que eu fiz, essas pessoas também vão responder. sim. E infelizmente a gente sabe o destino, infelizmente. Né? Elas vão responder diante de Deus pelas atitudes delas.
Porque é Eu tenho triste, pena. né, cara? Sim, Eu também. eu tenho pena. Eu fico triste em saber que as pessoas tem gente que tem coragem de usar, porque, Sim. né, a palavra tá aí, você consegue manipular do jeito que, se você tem um pouquinho de sabedoria, você consegue manipular, principalmente as pessoas que estão passando por uma certa necessidade, né? Uhum. É por isso que eu faço questão lá na nossa igreja de sempre pregar com a Bíblia no telão atrás. Eu sempre falo, sou eu que estou dizendo, não é a palavra que diz. Uhum. Eu digo assim, o dia que eu ensinar algo que não esteja na palavra, eu sou o primeiro a sair da É, igreja. você disse no começo, Por isso a verdade. importância de estar numa igreja que fale literalmente 100% do que está na Bíblia. Uhum. 100%. Dá uma palavra para quem está nos assistindo. O que que você diria para as pessoas que estão aí perdidas, Uhum. né, que não têm um entendimento? Porque eu acho que tudo é falta de entendimento, Uhum. né? Não sei E se estou certo. propósito também, né? Exato. Uhum. Mas eu acho que a maioria das vezes é ignorância, não ignorância no sentido de ser rude, Uhum. né? A Falta de ignorância, conhecimento, falta de né? conhecimento, Uhum. é. Então, o que você diria para as pessoas que, uma pessoa que é assim, ou para as pessoas que são assim, para que começasse a dar um clique e tiver para ter um direcionamento? O, qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar? Olha, o primeiro passo que eu sempre indico para a pessoa, conheça a Jesus. Uhum, Ele tem o poder para transformar toda e qualquer situação. uhum, Toda e qualquer situação. Quando nós começamos a conhecer a Cristo da forma que realmente a palavra nos revela que Ele é, a nossa vida começa a tomar um sentido totalmente diferente. Onde aquilo que era muito árduo, muito difícil, se torna muito leve, o nosso fardo se torna leve. Porque Ele toma o nosso fardo e Ele toma o controle da nossa vida. Então nós passamos a viver segundo o propósito dele. E se torna tudo tão mais fácil. Então, o recado que eu dou para as pessoas que estão cansadas, que já tentaram de tudo na vida. Um dia também eu estava muito cansado. Um dia lá em 2001, eu e a minha família estava muito estafado, sem enxergar uma luz no fim do túnel. E aí, por causa do convite de duas portuguesas, uhum. ali nós conhecemos a Cristo. E me gerou uma dúvida santa que eu digo que foi de querer conhecer a Bíblia. E aí Sim. que eu fui estudar para ver o que era a verdade. E ali eu tive a revelação de quem verdadeiramente Deus é. Que é o que eu falei no começo, Deus não é religião, Deus Uhum, ele é Deus. Então, o conselho que eu dou, vem fazer uma visita para uhum. nós, ou qualquer igreja que fale literalmente 100% da palavra de Deus, e Sim. a sua vida, conforme você vai colocando a sua vida em ordem, segundo a palavra, conforme você vai aprendendo, você vai nascendo de novo ali dia após dia. E ali você vai tendo a revelação de quem é Deus, de quem é Cristo, é maravilhoso demais. Essa comunhão com Deus é difícil até de explicar, de tão maravilhoso que é. É, se vê no seu entusiasmo. É muito interessante, né? Você que está há tanto tempo Sim, pregando a palavra, eu acho que isso é uma prova que você fala isso com o coração, sim. né? Quando você se emociona com o que diz, porque a emoção verdadeira, ela é diferente de de você estar de uma encenação, Uhum. né? Aí você é uma pessoa que, né, eu te conheci hoje, nós nos conhecemos há pouco, e eu acho que isso é interessante. Você passa segurança no que você fala, Uhum. e Obrigado. é verdade, Glória a verdade. Deus. Glória a Deus, que Deus continue Amém. abençoando e Amém. continue abençoando a sua igreja, sabe? Abençoando a Amém. sua família. Você veio, trouxe seu filho ali, qual é o nome dele? Henry. O Henry. Prazer, um cara legal. É, obrigado por ter vindo, Henry. Tá? É, também me parece que estão todos incumbidos em ir para a igreja, na palavra de Deus, Sim, né? sim. Isso é bonito, porque eu acho que a gente tem na minha casa a primeira igreja aqui é a nossa casa, Uhum. né? E nós temos isso por prática. Então, a nossa casa é a nossa primeira igreja. Uhum. E isso é uma coisa que dá certo. A gente sabe que dá certo porque deu certo com a gente. Então, a gente só agradece a Deus. Amém. E vendo a sua sinceridade, sabe, pastor, é emocionante isso, Glória a porque Deus. que Deus conserve isso muito.
Amém. Tá bom? Eu tive um professor na universidade, ele falava assim, quando você for ensinar a palavra, ensine da forma mais simples possível, Sim. para que todos possam entender. E aquilo ali eu tomei para minha vida, aquele ensinamento dele. E aí foi maravilhoso demais. Se É, tornou leve, fácil falar da é porque não palavra. adianta também você chegar lá e falar um monte de palavra que ninguém entende, né? Não, tem que ser Tem que simples. ter- Jesus era simples, Não é? Tanto que foi um filho de um de um carpinteiro. carpinteiro, né? Exato, Então, não adianta você chegar lá e falar bonito, falar difícil, que pra quê? Né? exato. Que o que mais faz a gente entender são as palavras mais fáceis, né? Sim, Não é isso? amém. Onde é a sua igreja mesmo, pastor? Nós estamos ali no M27 8TD. Fica ali em Swinton. Em Swinton. Isso, em Pendlebury, entre Swinton e Salford. Aham. É, tem problema a gente deixar eu vou deixar no link aqui do Obrigado, nosso por favor. bate-papo, É um vou prazer. deixar o link da igreja. A igreja tem um Instagram, alguma coisa ou não? Tem? Temos Instagram e Facebook, é a Viva Manchester Church. Ok. Mas mesmo assim, você deu o endereço, mas eu vou deixar escrito aqui no, Muito obrigado, tá Zagotinho, é um bom? prazer. No rodapé do É vídeo. um prazer receber a visita de todos lá. Estamos à disposição para ajudar, para abençoar, para ensinar, para edificar, para o que for preciso. Uhum. Eu vou lá uma hora dessa, quero Fico no visitar. aguardo. Ah, vou sim. Eu não tenho muito tempo, porque você falou que é no sábado, né? Isso. É, eu como sanfoneiro, então você imagina, né? Eu trabalho aos sábados com música. Mas vai aparecer um tempo que eu vou. Mas olha, eu vou orar a Deus para ele te dar uma folga num sábado para você poder ir lá, hein? Não, eu vou E sim. te multiplicar o trabalho na segunda até sexta ou no domingo. Amém, amém, eu sei disso. Vai sim. Amém. Hein? Amém. Amém. Legal. É, bom, as 3 coisas que você considera mais importantes para a sua vida. Uhum. Deus, família e filhos. Deus, família e filho. Boa. É, todos nós vamos morrer, claro. Uhum. Né? É a coisa mais certa que nós temos da vida. O que você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Esse vídeo vai ficar aqui, não, nós vamos morrer, o vídeo vai ficar por aí, né? Daqui 100, 200 anos, alguém acessar esse vídeo, o que você diria para essas pessoas que verão esse vídeo daqui, sei lá, 50, 100 anos? Um recado que eu gostaria de dar para essas pessoas que vão ver esse vídeo é que eu vou estar te esperando na eternidade com Cristo. Amém. Eu também estarei lá, hein? Amém. Amém. Pastor, cara, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pelas palavras, tá? É, foi gratificante para mim. Tenho certeza que quem está vendo esse vídeo vai com certeza aprender alguma coisa. Eu acho que nós estamos aqui, você muito mais, né? Você está para ensinar a palavra de Deus e a gente tem esse podcast que é para abrir uma janelinha aí para entregar para as pessoas. Quem quiser ver, assista, porque tudo que você diz de bom para alguém, Uhum. com certeza vai retornar para a gente também, Sim. né? Uhum. É a lei Então, da semeadura. não é? Então, quero deixar aqui as portas abertas para quando você quiser vir Obrigado. novamente, se você tiver alguma coisa lá que você tem um plano, vou fazer alguma coisa que, né, preciso de divulgar ou falar isso, as portas estão abertas, Obrigado. tá? Pode, a gente passa uma mensagem que a gente dá um jeito de fazer um outro podcast e falar o que você tiver, o que você quiser falar, tá? Amém. Muito obrigado, Zagotinho. Me sinto muito honrado e privilegiado por ter participado desse podcast, conhecer você, a sua esposa também. É um prazer, uma honra e uma bênção de Deus para minha vida ter conhecido vocês. Amém. Benção, benção a gente ter te conhecido. Muito obrigado, meu querido. É, Eu que agradeço. que Deus abençoe muito, Amém. muito mesmo, tá bom? Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. Falou, um abraço. Gente, esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha, com meu querido Luiz Missaglia, um pastor aqui de Manchester, com a igreja Aviva Church. A Viva Manchester Church. Aviva Manchester Church. Nós vamos deixar o link do Instagram da igreja aqui. Você que quiser fazer uma visita, vá lá,
vai ouvir a palavra desse cara, vou chamar ele de cara, porque é um cara legal. É um cara que tem responsabilidade no que fala. Legal? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Beijo no coração, fiquem com Deus e até um outro dia. Tchau, tchau.